Então, com muita alegria, o pastor Hernandes vai nos trazer a palavra de Deus agora. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. É muito provável que a maioria de vocês já pregou nesse texto. É muito provável que a maioria de vocês já ouviu algumas vezes sermões nesse texto. Mas nós vamos lê-lo e rogar a Deus que nos abençoe nesta noite, no entendimento desta passagem. Atos 20, 17 até 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. O apóstolo Paulo, vocês sabem disso, ficou 3 anos em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. E talvez das cidades por onde passou, nenhuma delas o ministério de Paulo foi tão impactante, tão forte, com resultados tão promissores, a ponto desta igreja de Éfeso vir a ser a igreja mais importante da era do Novo Testamento, suplantando inclusive Jerusalém e Antioquia. Éfeso era uma cidade metropolitana, era uma cidade cosmopolita, na época já com mais de 300 mil habitantes. Sediava o templo da grande deusa Diana. Era um centro de idolatria e um centro de feitiçaria de toda a Ásia. E me impressiona que Paulo fica ali 3 anos, e em 3 anos que Paulo passa ali, a cidade é impactada, de tal forma que a idolatria é desarticulada, os livros de feitiçaria eram queimados em praça pública, a palavra de Deus prevaleceu na cidade,
As multidões foram impactadas com o evangelho. Cidades foram plantadas na província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E aquela igreja vai se tornar o grande centro de influência de toda a Ásia Menor. Curiosamente, Paulo está deixando essa igreja, depois de 3 anos de ministério, com resultados tão estupendos, por uma causa de compaixão e misericórdia. Ele tem ciência de que é uma pobreza, marcando a cidade, ou a melhor região da Judéia, e ele tem o cuidado de levantar uma oferta entre as igrejas gentílicas da Macedônia e da Acaia. Com muita compaixão, ele leva essa oferta para a igreja da Judéia e deixa a igreja de Éfeso. É nessa saída que ele chama os líderes da igreja, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, para ter uma conversa com eles. E vai transmitir a eles alguns princípios que, penso eu, devem reger a sua e a minha vida ainda hoje. Que princípios são esses? Que compromissos são esses? Com a sua Bíblia aberta comigo, vamos conferir. Em primeiro lugar, Paulo vai falar do compromisso que você e eu devemos ter com Deus. Olha o verso 19 comigo. Vamos juntos, se você tem a versão atualizada. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Primeira coisa que nós, como pastores, como líderes, como homens de Deus, precisamos entender é a quem estamos servindo. Porque se nós não tivermos isso com clareza na nossa mente, nós podemos servir a denominação, podemos servir a nós mesmos, podemos servir a um grupo da igreja, podemos servir a interesses particulares, e nós precisamos compreender a quem estamos servindo. Servindo ao Senhor. Que quem serve a Deus não tem necessidade de holofotes, nem se desencoraja com as críticas. Quem serve a Deus não está buscando glória para si mesmo. Quem serve a Deus não se amedronta com pressões, nem com intimidações. Quem serve a Deus não vende a sua consciência. Quem serve a Deus não é regido por interesses outros, senão a glória de Deus. É muito importante isso. A quem nós estamos servindo. É curioso que o fato de você servir a Deus, e Paulo vai dizer no verso 19, servindo a Deus com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O fato de você servir a Deus não necessariamente vai facilitar a sua vida, pode complicar a sua vida. O fato de você não transigir, o fato de você não fazer corpo mole, de não ter 2 pesos e 2 medidas, o fato de você não favorecer este ou aquele, por ser uma pessoa de maior projeção, você tem que ir muito devagarzinho, com muito cuidado, com muito tato, com muito jeito, para não melindrar. Você está servindo a Deus. E isso pode atrair para você lágrimas, provações e até ciladas. Mas se você está servindo a Deus, as circunstâncias não regem a sua vida, não são o vetor das suas decisões. Você está a serviço de Deus. A segunda coisa que me impressiona em Paulo é o compromisso que ele tem, que nós devemos ter com ele mesmo. Confira o verso 18 comigo. Paulo diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E no versículo 28 ele diz: atendei por vós. O que Paulo está nos ensinando aqui é uma coisa muito simples. É que a vida do líder é a vida da sua liderança. Seu ministério é do tamanho da sua reputação. E você não cuida da sua reputação, você cuida da sua piedade. Porque quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação.
Mas Paulo está dizendo que o líder precisa ser um homem coerente, consistente. Ele diz: vocês sabem como é que eu me conduzi entre vocês desde o primeiro dia. Em outras palavras, Paulo era um homem coerente. Paulo não tinha caixa 2 moral. Paulo não tinha gaveta secreta. Paulo não tinha coisa escondida. Paulo andava na luz. Paulo não vivia sobressaltado com medo de que alguém descobrisse alguma coisa da vida dele que só ele sabia. Há um ditado popular na cultura brasileira que diz assim: a última impressão é a que fica. O pastor não pode fazer isso. A primeira impressão e a última impressão e a impressão do meio precisam ser as mesmas. Você pode viver 20 anos, um exemplo bonito, se você escorregar, se você deixar de vigiar, se você tropeçar, se você cair, 20 anos são desmanchados. A borracha passa em cima, você perde tudo. Paulo diz: vocês sabem como foi que eu me conduzi entre vocês desde o primeiro dia. Paulo está dizendo: olha, a minha vida foi a mesma desde que eu cheguei. Eu estou saindo, mas eu não tive variação, não tive mudança, eu tive consistência. Por isso no verso 28 ele vai dizer: atendei por vós. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estarei desqualificado para cuidar dos outros se primeiro eu não cuido de mim mesmo. Em outras palavras, a primeira ovelha do seu rebanho é aquela que você vê diante do espelho. E talvez a ovelha mais difícil de lidar no seu rebanho é aquela que você vê diante do espelho. Mas por que Paulo diz nós devemos cuidar de nós mesmos primeiro? É porque se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos outros. Por quê? Mais graves porque o líder peca contra o maior conhecimento. Mais hipócrita porque o líder às vezes peca em secreto e denuncia o pecado em público. E mais desastroso, porque quando o líder cai, mais gente é atingida. Paulo está dizendo o seguinte: cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. Porque se vocês não cuidarem de vocês, vocês não poderão cuidar do rebanho de Deus. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Terceiro compromisso, confira comigo. Versículo de número 20 até o versículo 27, vai falar do compromisso que o líder deve ter com a palavra de Deus. E ele usa alguns verbos, eu quero que você destaque-os aí. No verso 20 ele vai usar o verbo anunciar e ensinar. No verso 21 ele vai usar no gerúndio o verbo testificar, testificando. No verso 24 ele vai usar o verbo testemunhar. No verso 25 ele vai usar o verbo pregar no gerúndio, pregando. No verso 27 ele vai usar o verbo anunciar. Todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus. Qual é a relação que você tem com a palavra de Deus? E eu chamo a sua atenção primeiramente para o verso 20. Note aí algo curioso. Ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. O que significa isso? Que Paulo era um homem que pregava publicamente, numa praça, e Paulo era um homem que pregava de forma restrita numa família, numa casa, de casa em casa. Por que é importante isso? Porque se você não tomar cuidado no ministério, você corre o risco de, com o passar do tempo
ir ficando seletivo demais. Seletivo demais. E você vai pensando que falar para um grupo familiar, falar para uma pequena congregação de bairro, falar para uma igreja que está começando, já não é mais função sua, que você agora é importante, que você agora tem uma posição de destaque, você agora vai selecionar os lugares onde você quer falar, e você só vai falar para grandes auditórios. Há um tempo atrás eu convidei um cidadão para pregar, lá em Vitória, e na verdade eu não consegui falar com ele, porque ele estava blindado, só consegui falar com a secretária. E quando consegui falar com a secretária, ela disse assim: não, o nosso pastor não prega mais em igreja, só prega em grandes auditórios. E aí eu falei para ela, então o seu pastor é mais importante que Jesus Cristo, e do que o apóstolo Paulo. Porque pelo que me consta, Jesus pregou os seus melhores sermões para uma pessoa só. Para quem Jesus disse? João 3,16. Para Nicodemos, de noite, sozinho dentro de casa. Para quem Jesus expressou o maior princípio de adoração: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Apenas para uma mulher, sozinho com ela no meio do caminho. Nós precisamos entender isso. Se você não prega com entusiasmo numa reunião de grupo familiar, então você está desqualificado a pregar numa grande cruzada. E preste bem atenção nisso: o seu povo pode ser analfabeto, mas bobo o povo não é. O povo sabe se você preparou para pregar ou se você não preparou. Não pensa, o culto é quarta-feira, tem pouca gente lá, eu vou fazer um mexidinho lá. E pronto, despede o povo. Não, meu filho, prepara o melhor sermão. O melhor sermão. Você precisa estar atento a isso. Atento a isso. Casa em casa e também publicamente. Agora outra coisa, confira o verso 21 comigo para você notar outro aspecto importante do ministério de Paulo. Ele diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 20 ele fala de ensinar, mas no verso 28 ele fala de testificar a judeus e gregos arrependimento e fé. E vocês que são bons em teologia, arrependimento e fé são elementos de que aspecto da soteriologia? Da conversão. O que Paulo está dizendo? Que ele era um evangelista e também um mestre. O que significa isso? Eu no meu modesto entendimento, acho que com o avanço que nós tivemos, achando que nós estávamos dando passos resolutos para frente, penso eu que nós demos marcha ré, no seguinte aspecto: a ideia hoje é de que nós devemos ter seminários com professores de tempo integral, e achando que isso é o suprassumo. E aí nós queremos ter um seminário com professores com mestrado, e não aceitamos que não seja menos do que isso, depois com doutorado, e não queremos menos do que isso, e pessoas que se dedicam exclusivamente à docência. Qual o problema disso? O problema disso é que nós estamos desconectando o conhecimento da vivência, da prática. E aí a pessoa vai se tornar um professor de plantação de igreja e nunca plantou uma congregação. Ele vai ser professor de crescimento de igreja, mas ele nunca levou uma alma a Cristo. Ele é um exímio expositor das doutrinas, mas ele nunca, tete a tete, levou alguém a Cristo. E Paulo está nos ensinando o seguinte, que o pastor, que o líder, ele é tanto um mestre quanto um evangelista. Ele tanto ensina como prega para salvação, arrependimento e fé. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa num dos nossos seminários, parece que mais de 70% dos alunos disseram que o dom dele era de ensino, nada de negócio de evangelista. E a gente corre o risco de ficar doutor em internet e zero
na área de evangelismo, não sabe entrar numa casa, não sabe abrir a Bíblia e levar uma pessoa a Cristo. Paulo tinha essa percepção. Ele era um mestre, ele era um evangelista. Se você perceber no verso 27, ele vai tratar do aspecto de anunciar. Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E eu entendo aqui que Paulo era aquele tipo de pregador, de pastor, de evangelista, que não pulava alguns textos por serem difíceis. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira igual uma criança que recebe uma caixa de bombom da garoto. Várias qualidades de bombons. Qual que você pega? O da sua preferência. Às vezes nós nos tornamos pregadores surtidos. Só pregamos alguns temas prediletos. Os temas mais palatáveis. E Paulo está nos ensinando que nós devemos pregar todo o conselho de Deus. Toda a palavra de Deus. Não pulando aqueles assuntos que talvez nos sejam menos amáveis, palatáveis, agradáveis aos ouvidos, ao coração. Vamos a um outro princípio que Paulo vai nos ensinar. Confira o verso 24 aí comigo. A relação do líder com Deus, com ele mesmo, com a palavra e agora com o ministério. Há 3 verdades que Paulo ensina nesse texto. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A primeira coisa que Paulo trata aqui é de vocação. O ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo entende uma coisa, ele não está no ministério por vontade própria, ele não é um voluntário, ele não caiu de paraquedas, ele foi convocado, ele foi chamado. O ministério que ele exerce porque recebeu do Senhor Jesus. E uma das coisas que me impressionam hoje nas minhas andanças por aí afora, conversando com tanta gente, é que eu vejo que há alguns pastores que têm dúvida, aliás, quase certeza, que não são chamados para o ministério. E quando a pessoa não é chamada para o ministério se torna um peso para ela. E ela se torna um peso para o ministério também. Como é que você define a questão de vocação? O primeiro livro que eu li no seminário sobre esse assunto, O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, de John Jowett, ele diz o seguinte, que muita gente entende vocação assim. O cara tentou ser médico e não conseguiu. Ele tentou ser engenheiro, também não conseguiu. Tentou ser advogado, não deu certo também. E ele bateu em todas as portas fechadas. Aí ele teve uma brilhante descoberta. Eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Aí o cara entra para ser pastor. Aí John Jones está tudo errado. Vocação não é quando você tem todas as portas fechadas e só vê aberta a porta do ministério. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta, a porta do ministério. Ele diz que vocação é como algemas eternas. Isso é um fogo no seu coração. Você pode ganhar o dinheiro de todo mundo, você pode ocupar a posição de mais alta honra na empresa mais famosa do seu país. Você não tem paz lá, seu coração não sossega lá, enquanto você não se render ao propósito de Deus. Isso é vocação. Segunda coisa que Paulo trata aí é de abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E aqui, irmãos, graças a Deus, não é o nosso contexto, mas vocês estão cansados de ver isso. Quanta gente hoje fazendo o ministério uma fonte de lucro. É muito triste isso. É lamentável isso, mas hoje tem muito lugar aí que a igreja está virando uma empresa. Não diria nem particular, eu diria familiar. A igreja é a empresa da família. O vetor de tudo não é a glória de Deus, nem a salvação, nem a edificação, é o lucro.
O evangelho diluído vira um produto. E as pessoas querem vantagens, querem benefícios. Estão construindo um império econômico. Ou monumentos a si mesmos. E Paulo está mostrando para nós que o ministério é o contrário disso. Quando você entra para o ministério, não é para ser famoso, não é para ser rico, não é para ser importante, é para abnegar, é para pegar uma cruz, é para se sacrificar. E Paulo, ao ser ministro, ele vai ser preso, ele vai ser açoitado, ele vai ser apedrejado, ele vai enfrentar naufrágio, ele vai enfrentar crise de todo lado. Porque a recompensa do ministério não está aqui. Se nós entrarmos para o ministério buscando recompensas terrenas ou humanas, nós vamos nos frustrar profundamente. Profundamente. Terceira coisa que Paulo diz sobre o ministério: primeiro, vocação; segundo, abnegação; terceiro, paixão, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que deve ferver no seu coração, deve queimar em seu coração, é anunciar o evangelho da graça de Deus, todo dia, todo lugar, qualquer circunstância. Se isso não for o vetor que vai mover a sua alma, que vai encher o seu coração de entusiasmo, que vai inflamar a sua vida, então alguma coisa está errada no ministério. Confira comigo, quinto compromisso que Paulo vai mostrar, versículo 28 a 30, vai falar do compromisso que o líder deve ter com a igreja de Deus. Ele diz: atendei agora por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, ou com o sangue do seu filho. Agora note comigo uma coisa aqui. Você deve, depois que você cuida de você mesmo, você vai cuidar de quanto do rebanho? De todo o rebanho. Eu vou fazer uma perguntinha para você, muito simples. Você tem alguma ovelha indócil lá no rebanho? Você pastoreia? Tem ou não tem? Porque se não tiver, te dá algumas transferências também, não tem problema nenhum. Quando Paulo diz assim, pastoreai todo o rebanho, sabe o que ele está dizendo? Você e eu temos que ter um cuidado enorme, para nós não fazermos 10 visitas no ano para uma ovelha, e nenhuma visita para outra ovelha. Para nós não pastorearmos apenas as ovelhas dóceis, e esquecermos as indóceis. Para nós não sermos pastores de um grupo, dentro do rebanho. Que tem ovelha que dá vontade de você ficar fazendo cafuné nela o dia inteiro. Ela é amável, ela é meiga, ela responde à sua liderança. Tem outras ovelhas que escoiciam o pastor. Mas você precisa pastoreá-la também. Pastorear todo o rebanho. Agora note outra coisa, sobre o qual eu te constituí bispo. Em outras palavras, quando você entende que foi o Espírito Santo quem colocou você naquela igreja, você não está ali para fazer política eclesiástica, você não está ali para atender o interesse de um grupo da igreja, você não está ali para pregar o que agrada o povo, você não está ali para fazer política de bastidor, para ficar na igreja ou para sair da igreja. Você tem consciência que você está ali porque Deus mandou você para lá. Se não tiver essa convicção, é melhor não estar. Qual o seu papel lá? Pastorear a igreja de Deus. E pastorear é isso mesmo, é ensinar, é apacentar, é alimentar, é proteger, é disciplinar, é encorajar, é carregar no colo, é chorar junto, é brigar, é fazer isso. Confrontar. Agora note outra coisa. Deus nunca passou uma procuração, nem para você, nem para mim, dizendo assim, agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser. Você cuida do alheio, você cuida daquilo que não é seu, você cuida daquilo que é de Deus. A igreja é de Deus. Quão importante essa igreja é? Ele a comprou com o seu sangue. Ele a comprou com o seu sangue. Mas agora no verso 29 e 30, Paulo vai tratar de uma coisa muito importante, eu acho que nos dias de hoje isso aplica-se tão fortemente.
Confira o que está escrito no verso 29. Ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Grife a expressão entre vós. Depois no verso 30 ele diz: e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Grife dentre vós. Eu pergunto a você no verso 29, a expressão entre vós penetrarão lobos, os lobos estão onde? Estão dentro ou estão fora? Hã? Ei, não sei se está dentro ou está fora. Os lobos aqui estão fora, querendo entrar. Eles estão fora querendo entrar. Quem impede os lobos de entrarem? Os líderes, os pastores. E irmãos, nós estamos vivendo uma época que a igreja está rodeada de lobos. Você liga a televisão, tem lobo. Você liga o rádio, tem lobo. Você vai para a esquina, tem lobo. E as pessoas hoje estão falando em nome de Deus, prometendo em nome de Deus o que Deus nunca prometeu. A unção da riqueza, a unção da prosperidade. O cara profetiza para você que a partir de hoje acabou, não tem mais problema na sua vida. Se você der uma oferta de tanto, fica tranquilo, nem doente você vai ficar mais nunca. Estamos vivendo numa igreja extremamente mística e sincrética, dos 318 valentes, do passar no sal grosso, da rosa ungida, da toalha suada, e por aí vai. E as pessoas correm sofregamente para essas crendices. E as pessoas novas na fé, ao chegarem, já escutaram, antes de escutar o sermão do pastor aqui, já escutaram todo esse negócio aí durante a semana. Porque aqueles que não têm nada para dar, é que estão na mídia 24 horas por dia. Os que têm para dar, estão arranhando a superfície. Cabe a você e a mim tomarmos todo o cuidado, para que esses lobos não entrem e não destruam as ovelhas. Há duas pessoas que gostam muito de ovelhas. Não digo pessoas. Pastor gosta de ovelha e lobo gosta de ovelha. Pastor gosta de cuidar de ovelhas, lobo gosta de devorar as ovelhas. Mas olha o verso 30. Olha o verso 30 agora. Paulo diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eu pergunto, esses lobos agora estão dentro ou fora? Estão dentro. Paulo está dizendo é que há determinadas pessoas enrustidas dentro da igreja, que vão aguardar uma oportunidade para se manifestarem, para provocar cisão, divisão e arrastar após eles, não para Cristo, para eles, as ovelhas. E o líder tem que estar atento a isso. Faz parte do pastorado, faz parte do ministério, a proteção do rebanho de Deus. E sabe, irmãos, como é que a gente protege o rebanho? Não é fazendo cerca alta. Eu estava ouvindo o pastor Samé, lá do Egito, há pouco tempo, e ele estava dizendo o seguinte: no islamismo, as pessoas podem entrar, mas as pessoas não podem sair. Ela pode entrar, mas depois que entra não pode questionar, não pode duvidar, não pode interrogar nada. É uma fé cega, é uma obediência servil, é uma porta que só tem um lado, só entra, mas não sai. Eu estou certo de que não adianta você construir cercas para proteger o rebanho. Você tem que alimentar bem o rebanho. Porque um rebanho esclarecido, um rebanho alimentado, um rebanho doutrinado, um rebanho que recebe a instrução da palavra de Deus, é um rebanho que é protegido dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas doutrinas. Penúltimo lugar, veja comigo os versos 33 e 34, que é a relação do pastor com a questão do dinheiro.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Eu queria destacar aqui duas coisas. Primeiro, há dois extremos perigosos na igreja de Deus em relação ao dinheiro. Primeiro perigo é o pastor que é motivado por dinheiro. Ele muda de uma igreja para outra, não por chamado de Deus, não por convicção de ministério, mas pelo tamanho do salário que vai receber. Eu já estou cansado de ouvir colegas chegando numa igreja e dizendo, olha, Deus me enviou para cá, e eu tenho certeza que Deus me enviou para cá. Aí daí 6 meses ele recebe um convite, uma igreja que paga 3 vezes mais, e eu chego para ele e falo, meus irmãos, Deus está direcionando novamente a minha vida, para um outro ministério. Quando o pastor é movido pelo dinheiro, ele não vai pastorear a igreja de Deus, ele vai apacentar ele mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não estou dizendo com isso que você não possa amanhã ou depois receber um convite ou ir para uma outra igreja e lá o salário ser maior do que o que você recebeu antes. Não estou falando isso. Estou falando de motivação. Motivação. Eu nunca me esqueço 2 experiências que eu tive. Certa feita eu estava pregando numa das nossas grandes igrejas e o conselho daquela igreja estava numa fase de transição pastoral. E eu não sabia disso. E quando terminou o culto, os presbíteros se reuniram comigo numa sala e disseram, nós precisamos do senhor aqui. Nós nem sabemos quanto o senhor ganha, mas nós podemos pagar o dobro. Nós queremos que o senhor venha. E eu disse, irmãos, eu me sinto muito honrado com o convite, mas se eu vier para cá porque vocês me pagam o dobro, eu preciso repensar a minha vida e repensar o meu ministério. Eu vou lhes dizer que eu não venho. Não que estou ofendido com a colocação, mas a minha motivação não pode ser essa. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu recebi um convite de uma igreja, e aquela igreja me pagava 5 vezes o que eu ganhava. E alguém se aproximou de mim e disse, você é maluco não aceitar um convite desse? Fica 5 anos aí, faz a sua vida financeira, depois você volta. Eu disse, é muito bom isso. Dinheiro não é ruim não. Mas se a minha motivação é o dinheiro, eu estou errado. Eu não aceito o convite. Eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu preciso voltar. A sua motivação não pode ser o dinheiro. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo é a igreja mão de vaca, pão dura. Igreja mão fechada, e que não honra seus pastores. É triste isso. Mas tem muita igreja pelo Brasil afora aí que acha que quanto mais massacrado é o pastor, mais piedoso ele tem que ser, ou mais abençoado ele é. Igrejas que guardam vultosas somas em caderneta de poupança e o pastor está gemendo, lutando para empatar o jogo, para comer e cuidar dos filhos. E algumas pessoas usam esse texto. Está vendo aí? Tem que seguir o exemplo de Paulo. Seguir o exemplo de Paulo, porque Paulo trabalhava e pastoreava. De ninguém cobicei nem prata nem ouro, vós mesmos sabem que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim os que estavam comigo. Então, pastor tem que trabalhar e ainda ser pastor, sem receber nada da igreja. E usa o texto. Só que Paulo não está falando de salário pastoral aqui nesse texto. Se você quiser saber o que Paulo pensa sobre o assunto, você tem que ler 1 Coríntios capítulo 9. Lá ele trata do assunto. E lá ele diz que o pastor tem que receber bem. Primícias. Se o pastor trabalha motivado por dinheiro está errado, a igreja que não honra o seu pastor, pagando-lhe um salário digno, também está errada. Ambas as situações não glorificam a Deus, não abençoam a igreja. Paulo está nos ensinando que o pastor precisa ser alguém generoso. Generoso. Aqui tem um ponto importantíssimo. Se nós líderes não ensinarmos o nosso povo a sermos generosos, o nosso povo não vai ser generoso.
Tem uma oferta especial na igreja. O primeiro que tem que ir no gasofilácio é o pastor. Tem uma campanha para isso. Primeiro é o pastor. Ele tem que ensinar isso. Mas ensinar não só com palavras, ensinar com a vida também. O princípio de Deus, mais bem-aventurado é dar que receber. Que receber. Eu ouvi há pouco tempo um relatório das regiões no Brasil, onde a igreja presbiteriana recebia ajudas externas, dos Estados Unidos, de missões, etc, 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 e as igrejas acostumaram a receber. Em vez de se abençoar a igreja e a região, atrapalhou. Eu conheço igreja onde os pastores são grandes empresários e já têm o seu salário e não recebem um centavo da igreja. E em vez de se abençoar a igreja, atrapalha. Porque a igreja não aprende a dar. Só receber, não funciona. Quem recebe é o mar morto, por isso está chamado de morto. Para você receber, você tem que dar, porque se você não der, só receber, a vida não flui em você, a bênção não flui através de você. Terminando, último ponto, versos 36 a 38. Paulo trabalha aqui o compromisso que o pastor, que o líder deve ter com a afetividade. Olha que coisa interessante, versos 36 a 38. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. O que me impressiona é o seguinte: Paulo passou lá 3 anos. Hoje, 3 anos para nós, a gente está considerando um ministério pequeno, né? Porque, na verdade, eu, pessoalmente, quando passei pelo seminário, aprendi que um pastor devia ficar 5 anos na igreja. Era um tempão maravilhoso. Penso completamente diferente hoje. Completamente diferente. Se você olhar historicamente, os ministérios mais promissores foram ministérios longos. Mas Paulo era um missionário, tinha visão disso, tinha entendimento disso. Mas em 3 anos Paulo firmou relacionamentos muito sólidos, e agora ele está se despedindo desses líderes, seus filhos na fé, e num lugar público, numa praia, eles se abraçam, eles se beijam, e eles choram juntos, e eles oram juntos, eles tinham afetos uns pelos outros, afetam uns pelos outros. O que eu percebo hoje, em grande parte do Brasil, é que a maior tensão que os pastores vivem não é com as ovelhas rebanho, liderados, mas a maior tensão está com os líderes. Com os líderes. Mais pastores choram por causa da sua liderança do que com o cuidado do rebanho. As reuniões de liderança, na sua maioria, são tensas, dramáticas. E todo mundo volta para casa com os nervos à flor da pele. Há poucos dias eu estava pregando num congresso de pastores, e eu perguntei para os pastores assim: qual foi a última vez que você beijou os seus presbíteros? Aí levantou um lá no final da fila lá e disse: beijar, eu não beijei na mão, tá? Morder, eu já tive algumas vezes. Aliás, a gente aprende isso desde o seminário. Toda brincadeira tem um fundo de verdade por trás. No seminário você escutava isso: no mundo tereis presbíteros, no mundo tereis presbíteros. Aí o camarada aprende isso, vira um disco rodando toda a vida, no mundo tereis presbíteros. Ele chega pronto para morder. A primeira dificuldade é uma bicuda na canela. E eu quero dizer para você o seguinte, que a melhor maneira é você, honestamente, sinceramente, sem política, sem qualquer outra coisa por trás, você precisa ser o amigo mais próximo dos líderes que trabalham com você. Cultivar isso. Afetividade. Afetividade.
As pessoas são carentes disso. Todos nós somos, gente. Todos nós somos. Todos nós somos. Eu disse aqui num culto de segunda-feira, que um dia eu estava na porta da igreja cumprimentando os crentes, e lá em Vitória, e uma mulher passou por mim, e eu dei um abraço nela, e ela começou a chorar. E ela me disse assim: pastor, eu valorizo muito o seu abraço, sabe por quê? Eu falei: não sei não, filha. Ela me disse: eu valorizo muito o seu abraço, porque é o único abraço que eu recebo na semana. É o único abraço que eu recebo na semana. No dia que eu fui ordenado, lá em Bragança Paulista, um presbítero muito querido me deu um conselho. Pena que eu não pude, eu não consegui obedecer o conselho dele. Eu já era solteiro na época, eu disse assim: olha, pastor, o senhor está sendo ordenado hoje, então o senhor faça o seguinte: quando uma mulher passar na fila para cumprimentar o senhor estica o braço, bem esticado, estabeleça o limite. É um negócio perigoso esse negócio de abraçar uma mulher. Eu tomei um susto, porque ela era um cara de cabelos brancos. Eu disse: meu amado, eu sinto muito, mas eu não posso obedecer ao seu conselho. Primeiro, porque eu não estou convencido de que a Bíblia me ensina isso. Segundo, porque isso não tem nada a ver com a minha natureza. Eu abraço até poste no meio da rua. Não dá para mim esse troço, não. Agora eu quero prometer ao senhor uma coisa. Eu quero abraçar a criança. Eu quero abraçar o adolescente e a adolescente. Eu quero abraçar a moça mais bonita da igreja. Quero abraçar a vovozinha de 100 anos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se a pessoa quiser tirar uma casquinha em você, aí sim, você dá um chega para lá, bem jeitoso, mas dá um chega para lá. Se você quiser tirar a casquinha, então faça a favor de botar a boca no pó. Mas não dá para ser uma pessoa fria. Não dá. Você lida com gente. Gente tem emoções, gente tem necessidades. Gente precisa se sentir amada. Alguém já disse com muita propriedade: não basta você amar a pregação, você precisa amar as pessoas para quem você prega. Há poucos dias, eu recebi um telefonema lá em Vitória, tem uns 2, 3 anos isso, e eu estava num domingo lá na igreja, uma mulher me ligou. Ela disse assim: pastor, eu estou ligando para o senhor porque eu resolvi ir para outra igreja. Moro longe, está difícil ir para a igreja, eu moro sozinha, e tenho a igreja pertinho da minha casa, então eu só estou dizendo para o senhor, comunicando, que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu disse para ela assim: minha irmã só tem um problema. Qual o problema, pastor? É que você é tão importante para essa igreja aqui, você é tão amada aqui, você é tão preciosa para nós, que nós não podemos abrir mão da sua vida, filha. Você faz parte dessa família. A mulher desatou a chorar do outro lado da linha. Falei: pastor, eu não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma, mas eu precisava escutar isso do senhor hoje. As pessoas têm necessidades emocionais. E o pastorado precisa disso, de afetividade. Talvez compaixão. Que Deus nos ajude a sermos pastores segundo o coração de Deus. Líderes segundo o coração de Deus. Eu queria aqui resumir as sete compromissos trabalhados aqui. Primeiro, compromisso com Deus. Segundo, compromisso com você mesmo. Terceiro, compromisso com a palavra. Quarto, compromisso com o ministério. Quinto, compromisso com a igreja. Sexto, compromisso com o dinheiro, forma correta de lidar com o dinheiro. Sétimo, compromisso com a afetividade. Deus nos abençoe. Amém.